Oi pessoal, tudo bem? Vamos aprender a fazer essa carteira? Olha só como é que ela é por dentro. Ela tem um bolso com zíper, mais um compartimento aqui, e do outro lado, mais um compartimento para dinheiro, e aqui, 3 compartimentos para cartão de crédito. É uma peça bem rápida, fácil de fazer e bastante útil. Então vamos lá? Vamos colocar a mão na massa? Para fazer a nossa carteira, nós vamos precisar de tecidos de no mínimo 2 estampas diferentes, manta R1 ou R2, entretela fina, um zíper de metro de no mínimo 21 centímetros, mais o cursor e um botão de imã. Essa carteira é feita só com medidas, mas quem me acompanha já sabe que eu gosto de tirar todas as medidas no papel. Mas quem quiser tirar direto no tecido com as ferramentas de patchwork, fique à vontade. Eu vou passar as medidas aqui para vocês. Ela tem várias partes, mas na hora de montar é muito simples, tá bom? Então aqui, ó, ela vai ter uma parte de fora e de dentro que vai medir 25 por 21. 25 por 21. Depois ela tem uma outra repartição que eu chamei bolso do dinheiro, que vai ter 21 por 20. 21 por 20. Depois nós temos uma outra parte que vai ser as divisórias dos cartões. Aí vocês vão cortar 21 por 16. 21 por 16. Para o bolso do zíper, vocês vão cortar 21 por 10. 21 por 10. E ainda para o bolso do zíper, tem uma outra parte que é um retângulo de 21 por 14. 21 por 14. E para o fecho, vocês vão cortar um quadrado de 10 por 10 e uma das extremidades nós vamos arredondar daquela forma. Dobra ao meio, pega algo redondo, encosta aqui, risca e corta. Já corta dobrado, porque aí os dois lados vão sair bem certinho, tá bom? Então nós vamos cortar para a parte de fora e de dentro, nós vamos cortar 2 vezes no tecido, tá? Uma vez para o lado de fora, que vai ser o tecido principal, e uma vez para o lado de dentro, que vai ser o tecido do forro. Uma vez na entretela e uma vez na manta. Para a parte do bolso dinheiro, nós vamos cortar uma vez no tecido principal e uma vez na entretela. Para a parte do bolso dos cartões, nós vamos cortar também uma vez no tecido principal e uma vez na entretela. E para a parte que eu chamei de bolso do zíper, são 2 partes, né? A parte que tem 21 por 10, nós vamos cortar uma vez no tecido de forro, uma vez no tecido principal e uma vez na entretela. E a parte que também faz parte do bolso do zíper, nós vamos cortar também uma vez no forro, no tecido de forro, uma vez no tecido principal e uma vez na entretela. E
vamos cortar também para o fecho. Eu fiz aqui, ó, o meu fecho vai ser os dois lados com o tecido principal. Mas quem quiser também colocar o lado de dentro com o tecido de forro, também pode. Então, nós vamos cortar 2 vezes no tecido e 1 vez na manta. Vamos cortar o zíper com 21 centímetros. E para fazer um acabamento no zíper, nós vamos cortar também 4 triângulos, esses triângulos pequenininhos, de 5, eu deixei com 5 centímetros. Se sobrar, nós vamos cortar pela largura do meu zíper, que é para fazer um acabamento aqui no zíper, tá? Que ele vai ficar certinho aqui, ó. Tá? Então, se o seu zíper for de uma largura menor que o meu ou maior, então aí você tem que cortar pela largura do seu zíper, tá? Então, agora o que nós vamos fazer é pegar a parte que vai ser de fora e de dentro. A parte do tecido principal nós vamos estabilizar na manta. Lembrando, gente, eu gosto de fazer assim, né? Eu sempre corto a manta, ó, 1 centímetro a mais na volta toda, para dar aquela segurança na hora de estruturar. Então, aqui eu vou lá no ferro, vou passar pro meu tecido aderir na manta. E depois eu vou passar uma costura de segurança em volta e vou cortar os excessos, tá? A parte de dentro, que vai ser o forro, eu vou estabilizar na entretela, tomando cuidado de ver se a parte brilhosa tá em contato com o tecido. Então, eu vou pegar o avesso do meu tecido, vou colocar com a parte brilhosa da entretela, e aí vou lá no ferro, e aí vou repousar um pouquinho em toda a extensão para poder aderir bem bonitinho. E vou esperar esfriar também para poder manusear, que é para não ficar descolando depois, tá? Aí na parte aqui, ó, que vai ser dinheiro e cartões, eu vou fazer a mesma coisa também. Tecido principal, entretela, avesso do tecido na entretela, também vou passar para aderir, tá? Vou fazer a mesma coisa com a parte que vai ser o bolso com zíper, só que aqui eu vou tirar essa parte aqui que vai ser o forro, eu vou tirar e vou reservar de cada um deles. E vou aderir na entretela só a parte com o tecido principal, tá? Tanto de um como de outro, certo? E o fecho também. Eu vou pegar uma parte do fecho, tá? Vou colocar na manta. Também cortei aqui, ó, com 1 centímetro a mais. Vou passar para aderir, passar uma costura em volta e tirar os excessos. Tá? Eu fiz assim todas as partes, não sei se vocês estão percebendo, né? Que todas as partes tem entretela, porque vai ficar uma carteira bem durinha, né? As partes vão ficar bem durinhas dentro. Mas quem quiser fazer só no tecido também, pode, se não quiser colocar a entretela, quiser fazer a divisória dos cartões, do dinheiro, só com o tecido, dá pra fazer, só que a carteira vai ficar um pouquinho mais mole, né? Eu achei que fica mais bonitinho se a gente der uma estrutura para todas as partes de dentro, tá bom? Pronto, gente. Já fui lá no ferro, estabilizei tudo. Ó, já tá tudo estruturado com entretela. Aqui a parte principal com a manta, a outra parte com a entretela, tá? Tudo bonitinho. Aí, e uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é que quem quiser fazer na parte de fora um matelacê ou então um quilting livre, pode fazer também, tá? Que fica bem bonito. Aí tem que fazer nessa parte e tem que fazer também no fecho, tá?
Eu não vou fazer para ser mais rápido, tá bom? Então tá, aí a gente agora vai pegar, vai reservar essas partes aqui que vão ser as partes de fora, né? Aí a gente vai trabalhar os bolsos do dinheiro e cartões e o bolso de zíper também. Então no bolso dinheiro e cartões nós vamos pegar aqui, ó, a extensão dos... Deixa eu medir aqui pra relembrar, que eu já esqueci a medida. 21. Aqui, ó, na extensão dos 21 centímetros, a gente vai dobrar dessa forma aqui, ó. Dobra. E dobra. Certo? Aí eu vou pegar a parte menor e vou sobrepor na parte maior, dessa forma. Tá vendo? Ó. E aí, eu vou na máquina, eu vou passar uma costura de segurança desse lado e desse lado para prender uma parte na outra, certo? E depois que eu fizer isso, vou pôr um alfinete aqui para simular, eu vou já fazer as divisórias do cartão. E aí, nessa hora, eu vou medir daqui da ponta para dentro, eu vou medir 7 centímetros. Eu vou fazer duas marcações de 7 centímetros. Eu vou fazer com a régua. Quem não tiver, quem quiser fazer com a fita métrica também dá, tá? Aí eu vou achar aqui na minha régua 7 centímetros. Tá aqui. Aqui, da ponta para dentro, 7 centímetros. E vou fazer essa marcação com o vincador. Mas você pode fazer também com uma caneta que apaga no ferro, ou uma caneta que apaga na água, ou então o giz de marcação, né? Ó, 7. E depois, me baseando nessa primeira marcação, eu vou fazer uma outra marcação com mais 7. Tá? Aí eu vou lá na máquina, vou passar essa costura de segurança aqui e aqui, e vou também já passar a costura nas marcações. Olha só como é que ficou. Aí eu vou reservar essa parte e vamos trabalhar o bolso que vai ter um zíper. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é preparar o nosso zíper. Aqui eu já adiantei um pouco. O que que eu fiz? Eu cortei o zíper inicialmente com 21 centímetros, mas depois eu fiz uma marcação de cada lado de 1,5 centímetro e cortei. Então eu tirei 1,5 centímetro de cada lado. Aliás, antes de tirar esse 1,5 centímetro, eu já coloquei o meu cursor, posicionei ele no meio, e aí sim, eu tirei 1,5 centímetro de cada lado. Aí eu pego aqueles retângulos que eu cortei e posiciono eles dessa forma aqui, ó, nas pontas. Vou posicionar desse lado para vocês verem, ó. Aqui o meu zíper tem 3 centímetros de largura, então eu venho aqui na extensão dos 3 centímetros, encaixo aqui, deixei com 5, eu sei que vai sobrar, mas aí o que sobrar a gente tira. Então eu pus direito do tecido com o direito do zíper desse lado. E do outro lado vai ser o direito do tecido com o avesso do zíper, assim, o sanduíche. E aí eu vou lá para a máquina e vou passar uma costura de um pé de máquina, retrocesso no início e no final, aqui, tá? Vou fazer isso dos dois lados. Passei a costura nas laterais do zíper, ó. Aí agora é só abrir assim. E o nosso zíper já tá com acabamento.
Aí eu já posicionei o meu cursor aqui no cantinho, porque eu dobrei ao meio assim, olha. E fiz uma marcação para eu saber onde é o meio. Então marquei o meio do zíper com um pique bem pequeno desse lado e desse lado, tá? Depois eu peguei todas as partes e também marquei o meio, tá? Só falta essa daqui. Dobrei ao meio assim e de um dos lados eu marquei o meio com um pique, tá? Façam bem pequeno, que é para depois não ficar com buraco, tá? É só para saber onde é que é o meio. Aí eu vou pegar uma das partes que tá entretelado, que é o tecido principal, e vou juntar aqui, ó, pique com pique. Aqui o meu zíper tá do lado direito, então é o direito do zíper com o direito do tecido. Pique com pique e alfineta. Quem não tiver muita prática ainda, pode fazer por etapa, porque aqui, ó, nós vamos fazer um sanduíche. Mas se você quiser, se você achar mais fácil, você pode prender essa parte aqui primeiro, aí você vai lá na máquina e passa uma costura, retrocesso no início e no final, aqui, ó, prendendo o zíper. O cursor, se o cursor atrapalhar, você vem com a costura até aqui. Quando chegar aqui, você abaixa a agulha, levanta o pezinho e passa o cursor do zíper para cá. E aí, costura o resto, tá? Aí, depois que você costurar essa parte, aí você vira. Aí, nós vamos ter o avesso do zíper. Aí, eu venho com essa outra parte, que é o forro. Pique com pique, o direito do meu tecido de forro com o avesso do zíper. Encaixo aqui, e aí eu já vou ter tirado esses alfinetes daqui, né? Porque aí eu já costurei essa parte. Aí eu posso alfinetar novamente esse lado, certo? Alfineto bem certinho. E aí eu posso virar novamente e passar a costura por aqui, bem em cima da costura que eu já passei. Retrocesso no início e no final, passo aqui a costura, aquele mesmo esquema com o cursor, para prender essa parte de trás, tá? Você está gostando desse passo a passo? Deixe o seu joinha para mim, e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de todos os outros vídeos que vêm por aí. Se você está me vendo pelo Facebook, curta minha página Retalho Criativo e compartilhe com as amigas. Passei a costura, olha só. Aí agora é só nós abrirmos assim, ó. Vamos colocar um alfinete aqui para não atrapalhar a próxima etapa. E aí ele vai ficar assim. Tá vendo? E aí agora, o mesmo processo que nós fizemos desse lado, nós vamos fazer do outro lado, com essa parte maior, tá? Então aqui direito do zíper, com o direito do tecido, pique com pique, posiciona, alfineta. Depois o outro lado, direito do tecido de forro com o avesso do zíper, põe aqui, alfineta e passa a costura, tá? Fiz o mesmo processo do outro lado, olha só como é que ficou. E aí aproveitei também e passei uma costura de pesponto aqui e outra aqui, para poder dar um acabamento mais bonito e assentar o forro para dentro da peça, tá?
Aí agora eu pego, dobro assim, ó, igualando aqui, ó, com a parte de baixo. E a hora que eu virar, automaticamente já vai sobrar mais ou menos 1,5 centímetros aqui acima do zíper. Então eu posso alfinetar nessa posição. E aí essa parte já vai estar pronta pra gente montar a nossa carteira. Aí eu vou pegar essas outras partes aqui que estão reservadas, essa parte inteira da parte de dentro e a parte que nós montamos dos cartões e do dinheiro. Eu vou posicionar essa parte aqui, ó, dessa forma e alfinetar. E aí vou pegar essa parte que nós acabamos de montar também e vou alfinetar aqui na outra ponta, ó, dessa forma. Vamos colocar os alfinetes aqui em cima para ficar bem certinho. E aí eu posso ir para a máquina e passar uma costura na volta toda aqui do retângulo para fixar essas partes aqui em cima, tá? Feito isso, nós vamos reservar um pouquinho e vamos montar o nosso fecho. O fecho, nós vamos juntar direito com direito, alfinetar e vamos passar uma costura. Retrocesso no início, um pé de máquina, aqui ó, na volta toda e retrocesso no final. Passei a costura na volta toda, olha só como é que ficou. Aí agora eu já posso acertar bonitinho aqui, tirar os excessos, tirar esse excesso aqui. Feito isso, olha só, já tá prontinha essa parte. Aí vou reservar um pouquinho. E aí, ó, passei a costura também no nosso fecho. E aqui eu posso também tirar um pouquinho do excesso, para não ficar sobrando na hora que a gente desvirar. E quando a gente corta bem rente assim, não é necessário dar piques nas partes arredondadas, tá? Porque aí quando a gente vira já fica certinho. Então aí a gente vai virar, ó, acerta bem bonitinho. Quem quiser ir no ferro, pode ir no ferro. Dá uma passadinha para sentar bem. E aí a gente vai passar mais uma costura antes de colocar o nosso botão. A gente vai passar uma costura de pesponto aqui, ó, na volta toda, para ficar com acabamento mais bonito. Pespontei o meu fecho. Olha só como é que ficou. Aí agora nós vamos aplicar o botão de pressão. O botão de pressão não, gente, botão imã, né? Então, a gente vai marcar o meio. Essa parte aqui, ó, que tá só com forro, é a parte de dentro, tá? Então, a gente vai dobrar com a parte de dentro pra fora, pra achar o meio, tá? Aí aqui, ó, a gente faz uma marcaçãozinha. Se baseando aqui pela costura, ó, acima da costura, você faz uma marcaçãozinha. Pode ser assim um meio dedo acima da costura. O meu vai bater aqui, ó. Aí você faz um pontinho assim para você saber que aqui é o meio.
Aí eu venho aqui com aquele acabamento que vem, né, pro botão imã. Aí essa bolinha aqui do meio, eu vou colocar bem no meio da bolinha que eu fiz, ó. Bem aqui no meio, ó. E aí vou riscar os dois compridinhos. E aí, como aqui tá só no forro, a gente precisa fazer um reforço. Aí eu fiz aqui o meu reforço de manta. Posso até cortar mais um pouquinho aqui, que ele tá meio grande. Aí eu, da mesma forma, fiz a marcação aqui, né, com essa chapinha, com o acabamento. Já furei. E aí agora eu só vou furar aqui, nas duas marcações que eu fiz. Tomando bastante cuidado para não fazer um buraco muito grande, né? E aí a gente vem com a parte do botão imã macho, que a gente chama de macho, que é a parte mais achatadinha. Que ela é a parte mais leve, então ela sempre fica na parte do fecho, né? No caso aqui, que é uma carteira, na parte do fecho. E essa parte que é mais gordinha vai ficar na parte do corpo da carteira, certo? E aí, uma coisa que eu quero falar pra vocês aqui é que esse meu botão é o único que eu tinha aqui, tá? Mas esse botão imã, ele tem de vários tamanhos. Tem um tamanho que eu não sei dizer pra vocês a numeração agora, mas ele é bem menorzinho que esse. Então, se vocês puderem usar o menorzinho, a carteira vai ficar mais delicada e também na hora de puxar para abrir, vai forçar menos o corpo da carteira e não vai correr o risco de rasgar por causa do botão, tá bom? E também quem quiser usar outro tipo de fechamento também pode, né, gente? A gente dá a ideia da peça aqui, mas vocês não precisam fazer exatamente como a gente faz. Vocês só pegam a ideia e usam a criatividade aí da maneira que vocês quiserem. Artesanato é isso. Cada um tem a sua maneira de fazer. Pega uma ideia aqui, outra ideia ali e coloca o seu jeitinho pessoal de fazer. Tá? Aí sempre abrir as perninhas para fora, né, para ficar mais seguro. E aí, ó, já apliquei o meu botão aqui no fecho. Agora nós vamos pegar essa parte aqui, o lado que fica os cartões e o dinheiro, nós vamos dobrar assim, ó, ao meio e fazer um pique para achar o meio, tá? No fecho, nós vamos fazer a mesma coisa. Dobrar aqui ao meio e fazer um pique. Aí nós vamos juntar com a parte do botão para baixo. Nós vamos juntar aqui, ó, pique com pique. Aí nós vamos passar uma costura aqui, ó, bem fininha, só para prender. E aí, depois que a gente fizer isso, nós vamos pegar a parte principal, a parte de fora, e vamos juntar direito com direito, tá? Assim. Aí vamos alfinetar. E aí, eu já fiz uma marcação aqui, ó. Tá? Eu coloquei a minha mão aqui assim, ó, fechada. Fiz uma marcação aqui e aqui, porque é o espaço que vai ficar aberto para nós desvirarmos a nossa carteira, tá? Aí a gente vai passar uma costura, na volta toda vamos iniciar a costura aqui, com um pé de máquina, retrocesso, aí vamos a volta toda e vamos terminar aqui também com retrocesso.
Passei a costura na volta toda, olha só. Aqui ficou a abertura. E agora eu só vou cortar um pouquinho aqui, ó, nas pontinhas, tomando cuidado para não pegar a costura. Só para não ficar com excesso do outro lado, que fica feio, né? Se tiver sobrando em algum canto, pode limpar, né? Tirar o excesso. Pra ficar mais certinho, mais bonitinho. Aqui também, acho que tem bastante, ó. E aí a gente já pode desvirar. Pronto, gente. Aí com a ponta da agulha de tricô, ou então com a ponta da tesoura, com cuidado, a gente pode ir ajeitando aqui, ó, esses cantinhos. Com cuidado para não descosturar. E aí depois que a gente acertar bem bonitinho, a gente pode também ir no ferro e passar, né? Como foi feito com manta e entretela, pode passar à vontade, até ficar bem desamassadinho. Nós vamos dobrar, fechar ela, né? Bem certinho, pra gente saber aonde que vai bater esse fecho e a gente poder fazer a marcação para pregar a outra parte do botão, tá? Aí a gente fecha aqui, faz a marcação, prega a outra parte do botão, aplica, né? E aí a gente vem aqui nessa abertura, ajeita bem bonitinho. Pode até usar um pouquinho de cola bastão, passar um pouquinho de cola aqui, para poder ficar mais fácil de ficar certinho para depois costurar. E aí a gente vai passar uma costura na volta toda dela, só que bem fininho assim, só para assentar mesmo a costura e poder fechar essa abertura aqui que a gente deixou, né, para desvirar. Nós vamos passar bem fininho, por quê? Porque se a gente passar muito grosso, esse bolso aqui do cartão, o cartão vai acabar não entrando, né? Então, passa bem fininho mesmo, que é para não prejudicar o bolso dos cartões, tá bom? Apliquei o botão, a outra parte do botão, olha só. Passei a costura na volta toda, ó, bem fininho, ó, tá vendo? Inclusive aqui, ó, onde nós deixamos a abertura, ficou imperceptível. Se eu tivesse passado a costura mais larga, ia aparecer. Então, se a gente passar bem fininho, não vai dar nem para saber aonde que a abertura ficou, tá? E também não vai prejudicar os bolsos dos cartões, tá? Vou até colocar um cartão aqui para vocês verem, ó. Cabe certinho. E aí aqui vocês podem pôr mais 2 cartões, né? E a nossa carteira está pronta.
Viram como foi facinho fazer essa carteira? Lembrando que todas as medidas e a lista de materiais dessa peça vocês encontram lá no meu blog. E também venham fazer parte do nosso grupo aqui no Facebook, Retalho Criativo Cláudia Martins. Aqui vocês vão poder postar fotos das peças que vocês fizeram, tirar dúvidas, trocar ideias e dar sugestões. Eu espero vocês em um próximo vídeo. Um beijo, tchau!